Por que as mulheres choram? Por mágoa, por dor, por incompreensão e por solidão. Quando não tem ninguém por perto, ninguém para consolar, para dar um ombro amigo, para ajudar, para apoiar. Mulheres sozinhas choram no travesseiro, desabafam com o gato, com quem passam as longas e vazias noites, vivem os problemas da mocinha da novela, do seriado ou do programa de auditório. Larissa chorava por tudo isso junto, sentada na cozinha, diante de uma mesa suja, cheia de pratos e xícaras sujas, cascas de pão roídas, ketchup derramado e bitucas de cigarro esmagadas. No chão, uma poça grudenta e uma xícara caída, mas não quebrada, com restos de café. Antes disso, ela teve que admirar as roupas espalhadas pelo chão nos 2 quartos, as meias e a camisa do marido, a cama de casal desfeita. No quarto da filha não estava melhor. A cama também desarrumada, uma calcinha suja no chão, o guarda-roupa aberto com as roupas reviradas. Larissa saiu correndo para o trabalho de manhã cedo. Deixou a cozinha limpa, a comida pronta. O marido saía às 10. A filha tinha o turno da tarde, só precisava sair às 2. E nenhum deles moveu um dedo para arrumar a própria bagunça, lavar um prato, juntar o lixo. Ela já tinha desistido de esperar ajuda nas tarefas de casa. Comprar comida, trazer as sacolas pesadas do supermercado. O marido faz cara feia. Diz que isso não é coisa de homem, comprar comida. Ele, na verdade, só entende de cerveja. Mas o marido pelo menos trabalha. Já a Aline não participa em nada das coisas da família. Uma moça crescida, 22 anos, se recusou a estudar. Trabalha como caixa de supermercado. Em 4 anos não conseguiu nenhuma promoção. Gasta o salário todo com ela mesma. Não dá um centavo em casa. Pelo contrário, tenta tirar dinheiro dos pais para maquiagem e roupas. Mas o principal é que não faz nada em casa. E tudo bem que não cozinha. Isso ainda dá pra aguentar. Mas não lava a louça, não lava a roupa, que nada. Nem leva o prato pra pia. Não joga fora os restos de comida. Não joga a roupa suja no cesto. Larissa senta diante da mesa imunda e cora. Ela tem marido e filha, mas está completamente, totalmente sozinha. A questão nem é que não a ajudem, é amargo e doloroso, porque tratam como uma pessoa de segunda classe, como uma empregada. Ninguém se interessa em como ela está, na sua saúde. Não perguntam se ela está cansada. Não compartilham planos e preocupações. Tarefa dela é preparar a comida, alimentar, limpar, lavar e assim por diante. E fazer tudo na hora certa, para que a família não sofra de fome e de uma casa desarrumada. Agora mesmo, ela chegou cansada, depois do trabalho e do ônibus lotado na hora do rush. E em vez de descansar, tem que começar a cozinhar e a limpar. Preparar o jantar? Tudo bem. Isso é normal. Todo mundo gosta de comida fresquinha. Mas será que não podiam ter arrumado a própria bagunça? Não deixar uma zona dessas? Quando começou essa vida? Porque antes era tudo diferente. Larissa, com movimentos automáticos, junta as roupas sujas e liga a máquina de lavar, leva a louça pra pia, limpa a mesa, corta a carne para o picadinho. E começa a lembrar. Eles se conheceram com o Igor, numa turma animada da faculdade, no 3º ano. E cada um deles veio acompanhado. Ela com o namorado, ele com a namorada. Nada aconteceu naquela época. Só se conheceram, conversaram, dançaram. Depois, na festa seguinte, já estavam sozinhos. Ficaram felizes. E daquela festa, já saíram juntos. Começaram a namorar, iam a cinemas e lanchonetes, conversavam muito, discutiam, debatiam umas questões muito importantes de nível mundial. Depois vieram os abraços, os beijos e outras alegrias sensuais. No final, 1 ano depois, tudo terminou numa festa de casamento de estudantes barulhentos. Com moradia não teve problema. Terminaram a faculdade. Igor foi trabalhar e ela entrou de licença maternidade. E depois do nascimento da filha, o relacionamento continuou o mesmo. Igor ajudava em casa, ia ao mercado, podia lavar a louça. E, até de vez em quando, preparava algum prato de carne. A filha crescia, saudável, inteligente, alegre. Ia bem na escola, ajudava os pais. Eles todos juntos. E descansavam nos fins de semana.
Em algum parque aquático, nos brinquedos, na sorveteria. Então o que aconteceu? Por que começou esse esfriamento? No relacionamento deles? Primeiro, o marido se afastou. Começou a evitar, de todas as formas, ajudar em casa. Resmungava insatisfeito. Mas você é a dona de casa. Sabe quais produtos comprar? Vai na loja você mesma, tá? Fazia careta pra louça suja. Isso não é pra mim. Isso mesmo. Afinal de contas, os primeiros sinais aos quais ela não deu muita importância. Afinal de contas, isso é realmente coisa de mulher. Quando a ajudante crescer, vai ficar mais fácil. Mas Aline não se tornou uma ajudante. Chegou à adolescência, que se manifestou nela de forma extremamente agressiva. Comicharam, os amigos e amigas, as festas e baladas, as gírias esquisitas, o cabelo de todas as cores do arco, íris, piercing no nariz e no queixo, frases do tipo: eu sou uma pessoa, tenho meus direitos, eu me viro sozinha. Igor dava de ombros. Pam, você é a mãe, então se vira com ela. Eu não entendo nada dessas psicologias de mulher. Se fosse um menino, eu conversaria com ele, mas com meninas eu não sei lidar. Ela tentava. Fez a ele entender que a menina, pelo contrário, daria mais ouvidos ao pai, ele tinha mais autoridade. Mas era tudo inútil. Igor só dava de ombros e se refugiava em seu próprio mundo. Cerveja, televisão e depois o computador. Afastava a esposa, como se fosse uma mosca chata. Mas com a filha, encontrou um entendimento completo. Eles simplesmente não se notavam. Viviam cada um em seu mundo. O único ponto. Ainda contato entre eles era: pai, me dá dinheiro. A Larissa eles também. Não davam muita atenção. Logo toda a comunicação se resumiu a conceitos simples. O que tem para comer? Por que a cozinha não está limpa? Me dá uma roupa limpa. No começo ainda havia lampejos de interesse. Algumas perguntas. Conseguia fazer o marido e a filha, pelo menos de vez em quando, colocar uma roupa na máquina de lavar e ligá-lo, lavar a louça. Depois, até isso, eles começaram a evitar. Talvez ela devesse ter mostrado mais firmeza naquela época. Não preparar o jantar se a louça não estivesse lavada e a mesa suja. E coisas do tipo. Mas ou ela tinha um caráter fraco, ou os de casa, pelo contrário, tinham um forte. Toda a rotina da casa ficou nas costas de Larissa. E se no começo até elogiavam, depois, a maior recompensa se tornou o silêncio e a ausência de reclamações. Ela va pied, parou de entender como viviam seus entes queridos. Aline, ora estava no trabalho, ora em algum rolê, ora na internet. O que ela pensa, o que planeja, com o que sonha. Por todos os sinais, namorado fixo. Ela não tem. E em casamento, a filha também não pensa. Ainda quando a relação era melhor, ela dizia meio de brincadeira que uma preguiçosa e desajeitada daquelas, ninguém ia querer casar. A filha, mesmo numa conversa de brincadeira, começava a se irritar e a responder de forma grosseira: para que eu quero esse casamento de vocês? Eu me viro sozinha. Ou vou achar um que cozinhe e limpe para mim. Começou a suspeitar que o marido tinha arranjado outra, mas logo entendeu que era improvável. Ele nunca se atrasava. Em lugar nenhum. Não tinha conversas suspeitas. E o principal, não se cuidava. Claro, não era sujo. O maltrapilho, mas andava meio desgastado, mal barbeado, com roupa íntima gasta. Quem vai querer um amante assim? E eu, quem me quer? De repente, um pensamento sombrio passou pela sua cabeça. Não, claro, como cozinheira ou faxineira lavadora de pratos, ela é requisitada, mas como mulher. Os pensamentos sombrios foram interrompidos pelo som da chave. Ou, na fechadura, Igor, ofegante, tirava os sapatos na entrada, resmungando algo para si mesmo. Deu uma olhada na cozinha, não cumprimentou, resmungou. A janta tá pronta. Foi para o quarto, ligando a TV no caminho. Agora vai espalhar as meias sujas, amassar a camisa, as calças viradas do avesso, deixar perto da cama. Entrou, sentou-se à mesa, abriu a cerveja.
que trouxe consigo. Bebeu direto da garrafa. E aí? O que tem pra hoje? Por que ainda não tá pronto? Resmungou, manhoso. Porque tive que arrumar a bagunça de vocês. Eu não consigo cozinhar. No meio de pratos sujos, restos de comida e bitucas de cigarro, explodiu Larissa. E chegar mais cedo, não dava não? Eu, por acaso, também trabalho e depois ainda passo no mercado. E deixei pra vocês uma cozinha limpa, a propósito. Isso é com a sua filha. As reclamações. Eu de manhã tomei um chá e fui trabalhar. Foi ela que ficou aqui. Tarde toda de dona de casa. Aham. E ela vai dizer que quando chegou, o sozinho já estava uma bagunça e que então que l'imparçu de qualquer jeito. Tá bom. E a comida? Meu jogo de futebol. Vai começar agora. Aguenta 5 minutos. Não vai morrer, né? Retrucou Larissa. Mexeu mais um pouco, colocou o picadinho no prato, cortou o pão, empurrou para o marido. Foi para o quarto. É isso mesmo. Tudo espalhado. Jogado onde? Tirou. Se ela não arrumar, amanhã ele vai vestir. Uma limpa do armário. Essa vai continuar. Jogada no chão. Que fique aí então. Ela cutuou as coisas do marido com o pé, empurrando para um canto. Deitou na cama, fechou os olhos. Mas que interessante, veio um pensamento. E se eu não estivesse aqui, o que seria deles? E para onde você iria? Perguntou. Com curiosidade. A segunda voz interior. Que diferença faz? Para onde? Respondeu a primeira. Vou viajar a trabalho, fico doente, morro, no final das contas. Bem, morrer não é uma boa saída. Ficar doente, a propósito, também não. E não tem viagens a trabalho no seu emprego? Você mesma sabe. Realmente não tem? Que pena. Larissa sorriu com tristeza. Isso parece se chamar esquizofrenia ou dupla personalidade. Mas afinal, que diferença faz? Ela se encolheu, puxou o cobertor. Vou tirar um cochilo, que se danem todos. Lá fora, o crepúsculo quase se transformava em noite. Quando ela se levantou da cama, saiu do quarto. Igor coquilava na poltrona. A television piscava Samsung com algum programa. De novo dormiu assim. Na poltrona, com a cerveja. Bem coisa de velho. E ele nem tem 50 anos ainda. Na cozinha, Aline terminava o picadinho, sem tirar os olhos do smartphone. Depois, finalmente olhou para a mãe de soslaio, balançou a cabeça. Por que você nunca salga direito? Resmungou sombriamente. Tá com pena do sal, é? Pega o saleiro na mesa, coloca mais sal. Qual o problema? Respondeu Larissa, indiferente. Até parece. Colocar mais sal. Aline se levantou da mesa. Vou dormir. E por que não fez sopa? É chato almoçar sem sopa. E assim mais um dia se passou. De novo, tenho que arrumar tudo. Lavar, preparar para amanhã, para que os senhores, ao acordarem, possam tomar café da manhã num lugar limpo, ser de casa, deixando toda a sujeira e a bagunça para a esposa e mãe submissa. No dia seguinte, no trabalho, começaram os milagres. O chefe a chamou e, desviando o olhar, começou a falar sobre a crise, a redução da folha de pagamento, os cortes de pessoal. Apesar de todo o bom relacionamento que ele tinha com ela, ele não podia mais pagar tanto. E demitir com todos os direitos, o bolso aperta. Tem que pagar indenização. E mais um monte de coisas. Larissa completou mentalmente os pensamentos do chefe. Eu entendo, sorriu ela. Você gostaria que eu mesma pedisse demissão? Por vontade própria? Então eu te proponho um acordo. Eu escrevo a carta de demissão, mas com data retroativa. Me demito a partir de hoje. Você me paga meu salário. Também até hoje. E me paga joia. E não precisa de nenhuma indenização. Concorda? 2 horas depois, ela saiu do escritório, uma pessoa livre, e em seu cartão estavam os valores da rescisão. Larissa riu baixinho. E foi para casa. Deu uma olhada rápida. O dia de ontem se repetia por completo. Lucha suja, roupas espalhadas. Só se acrescentou um prato quebrado no chão. Bem, agora, pessoal, esses são os seus problemas. Ela rapidamente jogou suas coisas numa mala de viagem. Roupa de baixo, roupa, sapatos de festa, maquiagem, produtos de higiene. Juntou os documentos.
Saiu de fininho do apartamento e, enquanto ninguém a via, pegou um ônibus que ia para a rodoviária. Estudou atentamente o mapa, no painel eletrônico, conferiu com o horário, escolheu uma cidadezinha com um nome engraçado e aconchegante, Vila Velha. O ônibus saía em 1 hora. Ainda havia passagens, enviou ao marido uma mensagem de texto. Eu fui embora, não me esperem. E, logo, partia da rodoviária para a cidade desconhecida de Vila Velha. Uma sensação incrível e incomum. Manhã bem cedinho, numa cidade desconhecida. Ainda não há agitação. Da hora do rush que se aproxima, os ônibus lotados e a manada de carros roncando nos engarrafamentos. Larissa caminhava lentamente pela rua deserta que levava da rodoviária ao centro da cidade. Ainda tá tudo fechado, mas ela não tem pressa. Precisa encontrar, Hotel Barato, alugar um quarto por alguns dias, se ambientar. Ela está de férias, não de férias, de viagem a trabalho, não de viagem a trabalho. Ah, é isso, férias. Ela vai morar aqui um pouco, entender seus sentimentos, descansar e depois pensar em voltar para casa. Inesperadamente, encontrou uma lanchonete aberta, provavelmente especial para os madrugadores que, por algum motivo, não conseguem tomar café da manhã em casa. Decidiu primeiro se limitar a um café com um salgado, mas depois viu na vitrine pratos apetitosos e quis tomar um café da manhã completo. De quebra, folheou o site local, encontrou um hotel barato, alugou um quarto de solteiro, trocou de roupa por uma mais confortável, deitou-se no sofá. Então, um monte de chamadas perdidas, principalmente do marido e da filha, e uma mensagem. Onde você se meteu? Por que não atende? Quando você volta? Que palhaçada é essa? Estamos com fome. Por que eu tenho que passar fome? Que protesto é esse? Voltei imediatamente às suas obrigações. Então é assim. Protestos, obrigações. Os coitadinhos estão passando fome. Um homem saudável e uma moça crescida. Indefesos, como gatinhos recém-nascidos. Embora, para que ofender os gatinhos, eles não fazem tanta bagunça. E ninguém nem com meia palavra se interessou. Onde ele está? Como se sente? Está bem de saúde? Bem, então é assim, meus queridos. Vamos fazer um experimento científico. Até que vocês comecem a se comunicar normalmente, nada de empregada de graça para vocês. E mesmo depois não quero ser escrava. Chega. Digitou uma mensagem curta. Decidi tirar férias e descansar. Vocês são adultos. Se virem sem mim. Ligou pra amiga, de quem também tinha chamadas não atendidas. Oi, Lou. Você me ligou? Ah, nossa sumida. Ao tráfico feliz. Onde você se meteu? Aqui tá um auê. Igor está furioso. Aline também. E com você? Tudo bem? Não quer me contar nada? O que tem pra contar? Você sabe como é na minha casa. Pega, traz, cozinha, limpa. Não levam o prato pra pia. Meias sujas espalhadas pela casa toda. E todos só mandando. Vamos? Vamos? Não é pra ficar deitada. Então eu dei um jeito neles. Ou melhor, tirei umas férias pra mim. Fugi pra outra cidade. Vou ficar aqui um pouco, curtir a vida, deixar eles sentirem. E enquanto não mudarem essa atitude de consumidor, comigo, eu não volto pra eles. Que legal! Que legal! Que legal! Exclamou Lou. Eu não conseguiria fazer isso. Mas, pra que você precisaria? Seus homens são independentes. Fazem tudo o que precisa em casa. Podem limpar e cozinhar. Sim, você tem razão. Lou riu satisfeita. E eu só falei por falar. Sabe como é. Então, a propósito, não me ligue mais neste número. Amanhã vou comprar outro chip para o dia a dia. Este vou deixar como reserva. Vou ligar para eles de vez em quando, ver como estão. Ok. Então, tchau. Vou descansar. Nos dias seguintes, ela realmente descansou. Passeava pela cidade, visitou os museus locais e a galeria de arte. Assistia a filmes modernos. Nos cinemas. Chegava ao seu quarto, cansada, mas feliz. Tudo estava limpo. Não havia em lugar nenhum roupa suja e louça. Ninguém exigia
que serviço o almoço. Não a repreendiam pela bagunça que eles mesmos faziam. A comunicação com a família não melhorava. Como antes, só se preocupavam com uma única questão. Quando você volta, arruma a casa e não se alimenta. O marido a enterneceu, que com toda seriedade a ameaçou de divórcio. Ingênuo. E ela com isso? Para ela sozinha, a vida está ótima. Mas como ele imagina sua vida sem uma babá empregada? Essa é a questão. Obviamente, terá que ficar mais um pouco nesta cidadezinha simpática. No entanto, surgiu um problema compreensível. O dinheiro recebido na demissão estava acabando muito rápido. O hotel, embora considerado barato, ainda assim, pagamento do quarto pesava sensivelmente. No orçamento e comer em restaurantes saía caro. Preciso encontrar alguém, Pico, para o tempo que ela vai morar aqui. Provavelmente alugar um apartamento. Dificilmente. Questão familiar se resolverá logo. A questão do trabalho se resolveu inesperadamente rápido. Na mesma lanchonete, onde ela já se acostumara a tomar café da manhã, colocaram um anúncio de que precisavam de um funcionário de serviços gerais. Ela se aproximou da moça no caixa e ela a encaminhou para o vice-diretor, um homem da idade dela, pragmático, circunstancial, semi-arrogante. O senhor Vinícius. Ele explicou o que era necessário e qual seria o salário. Acontece que funcionário de serviços gerais era um nome disfarçado para uma simples faxineira e lavadora de pratos. Ou seja, ela teria que fazer o que já fazia em sua própria casa. Limpar as mesas, lavar a louça e à noite, depois de fechar o chão. A única coisa que não precisava era cozinhar. Mas por isso, lhe pagariam um salário. E, além disso, almoço grátis durante o dia. A pergunta de quando ela poderia começar a trabalhar de ombros. E quando precisa, idealmente, agora mesmo. Sorriu o senhor Vinícius. Se é pra já, então já, respondeu Larissa. E também sorriu de volta. Começaram os dias de trabalho. Apesar de seu cargo pouco prestigioso, trabalhar na lanchonete lhe aguardava. Ninguém a tratava com superioridade. Conversavam de forma simples, sem formalidades. Ela dava conta do trabalho com facilidade. Não cometia erros. Todos ficavam satisfeitos. O diretor ela quase não via. Ele tinha várias lanchonetes, como aquela. Aparecia raramente. Quem mandava em tudo era o senhor Vinícius, que sabia lidar com a equipe e, ao mesmo tempo, exigir dedicação total no trabalho. Dia, ela recebeu uma ligação da Lu Mandu. Ela se cadastrar numa rede social famosa. Ule, a conta do Igor. Larissa, a fez tudo o que ela mandou e ficou simplesmente chocada. O marido a estava difamando, contando a todos que ela era uma pessoa baixa e sem vergonha, como agiu cruelmente com ele e com a filha. Logo em seguida, pareciam comentários de pessoas solidárias, principalmente mulheres. Larissa entendia no que tudo aquilo poderia acabar. Home solitário, com um apartamento. Ela não reivindicava sua parte. Igor, ou recebeu de herança, rapidamente se tornaria presa de uma mulher esperta que, logo, o enrolaria. E depois, não seria uma empregada doméstica como Larissa, mas o faria trabalhar ainda mais. Procurou na internet e encontrou a filha. Ficou muito surpresa como os status dela. Casada, engoliu o orgulho e ligou. Aline falou com ela, com dedem, mas confirmou a informação. Depois, novamente, atacou com acusações e repreensões. Parece que, agora, ela não tem
para onde voltar e não porquê. Larissa se ouviu e entendeu que quase não se arrependia disso. Nos últimos anos, ela, o marido e a filha se afastaram tanto um do outro que a ruptura total não causou dor. Agora, precisa pensar em se estabelecer permanentemente. Precisa esperar o salário e encontrar um apartamento para alugar. O dinheiro dívida. Ela vive modestamente, não esbanja. E, além de tudo, precisa resolver uma questão. No trabalho, pareceu um admirador secreto. Quase todo dia, ela encontrava no seu depósito alguns mimos fofos, buquezinho de margaridas, um chocolatinho, uma maçã, um brinquedinho. Por um lado, como toda mulher, ela ficava feliz, mas a preocupava o fato de que ela não entendia como poderia ser e o que ele queria. A equipe era principalmente feminina. A exceção eram o vice-diretor, o chefe de cozinha e 3 seguranças que se revezavam estranhos. Não tinham acesso às áreas de serviço. Então, é alguém deles, mas como o Vinicius Mikhailovich era ridículo até pensar. Homem, sério, chefe, provavelmente casado. E, de repente, começa flerte com uma faxineira mais velha, embora ao redor esteja cheio de meninas, jovens, caixas, garçonetes, ajudantes de cozinha. O chefe Anzor e anda mais engraçado, enorme, barulhento, com cara de mau, mais um doce por dentro. Ele se maldade pegava as meninas pelos ombros, cotovelos e outros lugares. Estalava a língua, abraçava, podia dar um beijinho na bochecha. Mas isso era tudo superficial. Sua esposa, Manana, trabalhava ali mesmo na contabilidade. Mostrava total tranquilidade com essas manifestações do temperamento do marido e, com certeza, Larissa não se encaixava nesse esquema. Os seguranças, Misha, poderia ser seu filho. Vassili só não bebe no trabalho. E ela, além da bebida, não se interessa por mais nada. O seu Michalit, pode. Nela se sente uma frieza. Mas, por outro lado, essas pessoas, geralmente, não se preocupam com presentes inocentes, às escondidas, mas simplesmente tentam enjuralar num canto e dá vazão às mãos. Isso já durava 2 semanas e a solução não aparecia. Até que um dia ela chegou ao trabalho mais cedo, abriu a porta do depósito e de declarar com o Vinicius Mikhailovich saindo de lá e na mesa havia buquê fresco de margaridas. O primeiro a se recompor foi o chefe. Ele sorriu, pouco sem graça, colocou o dedo nos lábios e disse baixinho, pediu desculpas por essas demonstrações de simpatia. Larissa Vassilievna, no ambiente de trabalho, falar sobre esses assuntos é inadequado, por isso eu a convido à noite, depois do trabalho, para um passeio onde tentarei justificar meu comportamento. Espero por você às 7 horas no parque, perto do canteiro Central. Larissa acenou com a cabeça em sinal de concordância. Isso, depois disso,
recebeu que ela tinha acabado de concordar com encontro secreto com seu chefe. Nesse dia, ela trabalhou, como se diz, no automático, resolvendo uma questão complexa. Esse encontro ao escrever uma carta de demissão, pedir demissão do trabalho, ir embora, de novo, fugir para onde? No final das contas, ela decidiu ir, mas avisá-lo severamente que flerte com o chefe não é caminho dela e se retirar orgulhosamente para o pôr do sol. E se não for um flerte, de repente, em um momento de virada na vida, a felicidade feminina da qual ela foi privada. Portanto, tempo, sorry, e a chama para si. Ela chegou na hora marcada. Vinícius a esperava e, de novo, com um buquê das mesmas margaridas. Eles se cumprimentaram e, em silêncio, caminharam pela Alameda. Zimzaba, o que dizer? Ainda assim, Vinícius foi o primeiro a controlar o nervosismo e começou a falar de forma simples e sincera sobre sua solidão. Sua esposa morreu há 10 anos, sobre os filhos adultos que o amam, mas que têm sua própria vida, sobre o fato de que ele, quando viu Larissa, entendeu que era ela, aquela mesma. Ele ficou impressionado com a sua simplicidade e, ao mesmo tempo, delicadeza, como ela, sem hesitar, concordou em começar imediatamente trabalho pouco prestigioso, com um ar como se tivessem convidado para o cargo de diretora. Gerald, como ela, calma e metodicamente cumpria suas obrigações sem se sentir nem um pouco constrangida ou sofrer com a falta de prestígio, como conversava alegremente com as meninas que poderiam ser suas filhas de igual para igual, com elas, jovens e frescas. Enfim, que ela o perdoe, mas ele a ama e pede que ela se quede com ele. Como? Larissa ficou chocada. Assim, de repente, sorriu. Vinícius, de repente e para sempre. Como você pode me propor tal coisa? Ela queria dizer, mas diz algo completamente diferente. Eu aceito. Vinícius e Larissa estão muito felizes. Ela se divorciou do marido por iniciativa de lei, a propósito, e se casou com o ex-chefe. Eles estão casados há 3 anos, mas seus sentimentos mútuos não esfriam, apenas se fortalecem. O marido ainda deixa para ela todos os dias pequenos presentes, só que não no depósito do café onde ela já não trabalha, mas na mesinha de cabeceira ao lado da cama. Todos que os conhecem e sempre dão esse casal como exemplo quando falam de um amor tardio, bonito, suave, como um pôr do sol de outono. Autora do conto, Tatiana Orlova. Querido ouvinte, se você gostou desta história, inscreva-se no nosso canal, dê um like e não se esqueça de deixar seu comentário para o nosso canal. Isso é muito importante. A história foi lida para você por Tatiana Orlova. Tudo de bom para você e até a próxima história.